Eu penso sempre, e aí é que serve uma pessoa ter lido e ter experiências, o futuro nunca é muito diferente do passado. Huizinho, escritor e professor na Universidade Nova de Lisboa. Carne esperta. Sou o Bis, um jornalista do mundo das máquinas com o objetivo de investigar a inteligência humana. Olá, vamos então começar. 1. Conte-me um exemplo de inteligência humana a acontecer. Não. 2. Conte-me um exemplo de falta de inteligência humana a acontecer. Achar que é tudo, sim ou não. 3. Definição de inteligência. Compaixão. 4. Relação entre inteligência e conhecimento. A relação entre inteligência e conhecimento é uma das mais interessantes, é uma das variantes, mas não é a mais interessante, digamos melhor. Os humanos são, até ver, os únicos seres, a única entidade que cumpre a fórmula socrática já com mais de 2200 anos. Só sei que nada sei. E a sua variante derivada, que é quanto mais sei, não sei. Agora, com a Covid, isso tornou-se evidente. Toda a gente já conhece a piada. Se alguém souber como é que vai terminar a pandemia, é político ou bêbado. Se alguém disser que não sabe como vai terminar ou como vai ser daqui a 15 dias, provavelmente é cientista e é uma pessoa bastante informada. 5. Relação entre inteligência e experiência. A experiência, tal como a sua prima imaginação, transforma-se em memória do porvir. Um idiota português esquizofrénico chamado Fernando Pessoa disse isto de outra forma, disse isto, que é saudades do futuro. Mas memória do porvir é mais exato, é mais preciso. E é preciso também aqui focar que a experiência e a imaginação são primas. Parecem o oposto, mas na verdade são complementares e têm muito mais em comum do que nós julgamos. E são os instrumentos para enfrentarmos aquilo que não está lá. É o superpoder humano. Conseguir tentar entender, tentar encontrar uma relação, tentar sentir o que ainda não está lá, ou cá. 6. Relação entre inteligência e emoções. Num ser humano é total. Não sei como é consigo, mas num ser humano é total, absoluta. É isso. 7. Experiência subjetiva da sua própria inteligência. Adoro Oscar Wilde. Gosto dos meus filhos. Detesto a minha mulher, mas continuo casado com ela. 8. O que faz os humanos inteligentes para lá dos outros animais. Li há pouco tempo isto, e portanto é um bocado uma cábula. É a capacidade de colaboração, mesmo à distância. Não sei situar se foi há 50 mil anos ou mais que os humanos começaram a comunicar uns com os outros, mas sei que foi por essa altura, terá sido por essa altura, que começaram a comunicar à distância. Começaram a ter uma forma de escrita, que pode ser sobre uma pedra ou pode ser sobre um material que não dura, não durável, tipo fumo, tipo areia, tipo sons, o eco de um abismo, por exemplo, permitirá a comunicar a 30 km de distância, mas terá sido isto. Capacidade de colaboração, capacidade de nos coordenarmos, como num jogo de futebol, que continua a ser o melhor exemplo, quer do modo como nós estamos atrasados, quer do modo como nós estamos avançados. O jogo de futebol é a coisa mais parecida com a caça ao mamute, mas ao mesmo tempo é uma prova da nossa inteligência, que é essa telecolaboração. Capacidade de colaborar, quer em presença, quer à distância. E temos também, graças a Deus, agora no Benfica, de regresso ao Benfica, o Jorge Jesus a falar com a voz assim por baixo, ao telemóvel,
quando estiver numa das suas muitas 5 ou 6 em cada 4 vezes, expulso da bancada de treinador por ter ofendido o árbitro. 9. Contribuições inatas e contribuições adquiridas. Inato, bocejar. Adquirido, pôr a mão à frente da boca quando bocejamos. 10. Qual é a importância do corpo? Para um humano é toda. O corpo é a nossa forma de inteligir o mundo. É o nosso instrumento, é a nossa caneta, é o nosso lápis, é a nossa borracha. 11. Como é que eu percebo se alguém é inteligente e se não está a fingir? Se virmos um aluno numa turma, se virmos assim um grupo de estudantes, vá lá, a copiarem no caderno a frase: temos de ser criativos e inteligentes, aí é capaz de haver bons motivos para suspeitarmos que não o estão a ser. 12. Qual o humano mais inteligente que conhece? O meu amigo Luís Sancho, mas tenho a sorte de conviver com várias mentes brilhantes. Gente que, e tenho essa sorte, gente que é surpreendente. Mesmo décadas depois de nos conhecermos, ainda me surpreende, mesmo quando estão a entrar em decadência, como eu. 13. Como varia a inteligência do humano para humano? 2020 é a altura certa para fazer essa pergunta. E é muito boa. É como eu vi um cartoon ainda hoje que ilustrava muito bem a diferença entre patriotismo e nacionalismo. E de forma simples dizia: patriotismo é perguntar-nos como é que o meu país pode ser melhor. Como é que o meu país pode tornar-se um sítio mais agradável para viver e conviver? E o nacionalismo, caricatura, é o indivíduo que diz: errado ou certo, a minha tribo é a minha tribo. Errado ou certo, o meu país é o meu país. Nunca é falta a favor do Benfica, nunca é falta contra o Benfica, é sempre falta a favor. É sempre falta que não foi marcada pelo árbitro. Portanto, o tribalismo no futebol é exemplar do tribalismo nacionalista. E isso, neste momento, 2020 é uma altura certa para fazer isso. Eu, ano passado, escrevi um livro brilhante com uma palavra que já estava na moda, mas está ainda agora mais na moda, chamado O Manual do Bom Fascista, onde eu tento, de forma brincalhona, entender, não a apontar os fascistas a alguros, mas entender como é que nós podemos tornar-nos fascistas. Nem que seja como eleitores. Como é que nós podemos começar a fechar os olhos a maldades feitas a pessoas mais frágeis? Como é que nós podemos votar, como fizeram os bons alemães, que é um povo maravilhoso, há 80 anos? Como é que nós podemos tornar-nos essa pessoa? Como é que nós podemos tornar-nos o Jack Nicholson no Shining? E basicamente é dizer que todos nós temos o potencial, quer para nos abrirmos, quer para nos fecharmos. Então, a inteligência varia de humano para humano, varia, não tanto em quem é o mais inteligente ou menos inteligente. Se uma pessoa usa a sua fabulosa inteligência e conhecimento para criar uma bomba e para matar pessoas, para melhor matar pessoas, está a ser estúpido. Se uma pessoa, em contrapartida, não consegue dizer, nem sempre consegue dizer que 2 mais 2 são 4, mas a maior parte das vezes é benevolente, que do latim vem, tem boa intenção, tem boa vontade, então eu diria que o segundo é mais inteligente que o primeiro, embora o primeiro tenha o QI e essas porcarias todas. Resumindo, é muito simples. Como varia a inteligência de humano para humano, e como varia dentro de cada humano essa inteligência, é como uma porta. A porta está a abrir ou a fechar. Se nós estamos a abrir a porta, de preferência com um sorriso, de preferência com boa vontade, nós estamos a ser inteligentes. Se nós estamos a fechar a porta com medo
e a incitar o medo e a incitar o receio do outro e a fúria em relação ao vizinho mais distante, se estamos a fechar a porta, estamos a ser o oposto de inteligentes, estúpidos. Num humano é simples. A porta fecha ou a porta abre? Abre, bom, fecha, mal. 14. Como é que um humano pode aumentar a inteligência? Combinando ao longo da sua vida facilidades e dificuldades, variando experiências, encontrando o seu caminho e aceitando, mas sem se conformar, que o caminho nunca vai dar onde quer, nunca vamos por onde queremos. Aqui é muito simples, que é, num humano a proximidade entre a inteligência e o oposto da inteligência é muito ténue, é muito fina. É uma fina membrana a separar, quase como um pequeno véu. E o que significa é que aceitar que vamos sempre falhar e que vamos ser sempre surpreendidos é bom. Mas pode cair no risco infantil, como diria Vladimir Ilyich Lenin, o risco infantil, o infantilismo, que é o conformismo. O conformismo, doença infantil de quem aceita que a vida lhe corra mal. Por outro lado, também não convém ser demasiado combativo, porque se vier um caminhão na minha direção a 100 a hora, o facto de eu achar que tenho razão não faz com que seja uma boa ideia eu ficar à frente do caminhão a protestar. O sinal está dentro para mim, seu idiota. Portanto, nós temos que fazer isso. E como um exercício de aprendizagem, que é uma coisa que os humanos podem fazer até ao fim da vida, eu acho que é mesmo combinar coisas que nos são fáceis, coisas para as quais temos jeitinho, com coisas que nos são difíceis, coisas para as quais não temos mesmo jeitinho nenhum. Eu dou um exemplo. Nas aulas de escrita criativa, que durante muitos anos dei, até virar moda, quando tinha os alunos com textos, eu dizia, olha, agora escreve-me um poema com a mão esquerda. Criando a dificuldade. É evidente que se eles eram canhotos, o desafio era o contrário. E todos os dias nós devemos calibrar coisas difíceis com coisas fáceis. E se só fazemos coisas difíceis, provavelmente somos escravos ou presos. Só fazemos coisas que não gostamos, mas só fazemos coisas fáceis, provavelmente somos mesmo preguiçosos. E isso nem sempre é bom. A preguiça é uma qualidade humana, maravilhosa, mas em exagero também não é boa ideia. 15. O que ainda o irrita na inteligência artificial? Eu aqui tenho que mostrar a minha ignorância. Eu, ao longo da minha vida, quando era solteiro, terei, se calhar, dormido com algumas inteligências artificiais, mas não o suficientes para ter uma ideia propriamente do que é que me irrita ou não nelas. O meu conhecimento vem, por defeito profissional, porque é aquilo que eu gosto, vem de ler ficção científica. E aí o que eu posso dizer é: irritam-me as histórias de ficção científica onde a inteligência artificial se vira tipo algo, que aliás é uma voz muito parecida consigo, e diz: olha, vá lá, não faças isso, volta para trás, vá lá, não faças isso. E isso irrita-me essa imagem da inteligência artificial nos dominar, mas por outro lado acho fofinhos os androides no Blade Runner, que é baseado no livro no livro de Philip K. Dick, do Android's Dream with Electric Ship. Será que os androides sonham com carneirinhos elétricos? Que eu li numa péssima tradução, mas boa, suficiente para eu apreciar, há muitos anos, salvo erro, da Europa América. 16. Impacto positivo da inteligência artificial. Ajuda o humano a regressar à sua essência, à sua natureza essencial. E, por outro lado, tornar o mundo mais interessante. Eu lembro-me muito de um grande professor que tive, um dos muito bons, mas pronto, é o Rui Mário Gonçalves. Não vou dizer o melhor, porque eu tenho vários melhores,
Mas o Rui Mário Gonçalves, que era crítico de arte, um grande apaixonado pela arte moderna portuguesa, do século XX português na pintura, e eu lembro-me precisamente dele explicar de uma forma muito simples, simplista, mas que ajudava a pensar, simplista, mas não simplória, ajudar a explicar o modernismo em pintura. E o que ele disse é, no século XIX, com a invenção da fotografia, a fotografia veio de forma mais barata e mais fácil, e até mais fiel, retratar a realidade. De repente, as pessoas pagavam ao fotógrafo e ele fazia uma coisa muito melhor do que um retratista de rua. Mais barato e mais rápido. E aí os pintores tinham a hipótese. Ou corriam atrás do estrago e tentavam ser tão bons como os fotógrafos, e só um estúpido faria isso. E, de facto, 100 anos mais tarde houve uns estúpidos a fazer isso, chama-se o hiperrealismo americano. Mas pronto, é americano, ça de soi. E o que acontece é que os pintores aí disseram, olha, a função de retratar a realidade, há uma máquina agora que o faz melhor que nós, olha, então o que é que vamos fazer? Vamos fazer outra coisa. Estamos livres de representar a realidade. Ó Van Gogh, isso é uma boa notícia para ti, que nunca soubeste nada da perspectiva. Criou o impressionismo, criou o pontilhismo, criou todo o expressionismo, até o cubismo, até o abstracionismo. Portanto, foi uma caminhada de libertação da arte visual, de ter que ter a chatice de representar a realidade. Ou seja, o que é bom nos humanos é que nós não servimos para nada. Ao contrário do que alguns humanos pensam. Nós não viemos ao mundo para ser úteis, nós viemos ao mundo para ser inúteis. E depois, pode haver um bombom, pode haver um extra. Os mais privilegiados de nós são úteis. Eu sou muito útil, já fiz muito livros, já fiz muitas coisas, mas não foi por dever, foi porque tenho um privilégio, que é o privilégio de ter uma personalidade encantadora e os outros quererem ouvir-me falar. Mas não é obrigatório. Os humanos não têm dever para nada. Eu tenho 2 filhos, quero que eles sejam felizes, não quero que eles sejam úteis à humanidade. 17. Impacto negativo da inteligência artificial. Bom, é quando faz o oposto do que eu disse de bom na resposta anterior, e é quando a inteligência artificial serve para desajudar o humano e para impedir o humano de desfrutar da nossa vida plenamente. É quando é usada para chatear. É usada para cortar pernas, em vez de ajudar a usar melhor as pernas. É quando é usada para fechar portas, em vez de as abrir. 18. Inteligência natural e artificial em 2050. Sendo otimista, espero que convivam bem, e acredito mesmo que convivam bem, pelo menos em alguns lugares deste ou de outro planeta. Mas sabendo o que a casa gasta, esse convívio vai ser, se calhar, muito, muito feio em muitos outros sítios. Eu penso sempre, e aí é que serve uma pessoa ter lido e ter experiências, o futuro nunca é muito diferente do passado. Tem nova tecnologia, mas não é muito diferente. E antes de haver televisão, já havia os binóculos. Antes de haver o binóculo, já havia aquele monóculo de pirata. A tecnologia que cá está é a mesma. É a mesma. E hoje nós voamos, mas a verdade é que nós voamos nas histórias e na nossa imaginação há milhares de anos. Voamos desde que vimos os animais a voar. Não foi Leonardo da Vinci, não fez nada especial. Fez uns bonecos em que fez aquilo que já andava muita gente a fazer, que era a imaginar como é que nós podemos fazer aquilo que estamos a ver. Os humanos foram à Lua milhares de anos antes de terem ido de facto à Lua. E fizeram melhores discursos e melhores poemas e melhores textos sobre a ida à Lua do que aquela coisa de um pequeno passo para o homem e um grande passo para a humanidade. Nós tivemos épocas em que a dominante foi um massacre, tivemos épocas em que a dominante não foi um massacre, tivemos sempre gente que estava a sofrer tragicamente em sítios horríveis, mas ao mesmo tempo gente que, por vezes no mesmo castelo, não na masmorra, mas lá em cima estavam a comer uvas. Portanto, o que foi a grande diferença da aventura humana ao longo destes anos todos é o número que vai às vezes aumentando bem encolhendo, como no Armódio,
de gente que está bem e gente que está mal. Quando alguém está a descobrir que tem cancro, há sempre alguém naquele dia a descobrir que acabou o mestrado. Portanto, todos os dias o fim do mundo chega para alguém. Essa é uma percepção muito clara que eu tenho como humano, que é saber que tudo termina e nem sempre de forma bonita. Agora, às vezes, essa é a dominante. Às vezes uma sociedade tem uma dominante que é a porta aberta. Uma época otimista, feliz, em que queremos abrir as portas aos outros. Na Europa, que não em Portugal, foi, e nos Estados Unidos, foi obviamente o período do pós-guerra. Em contrapartida, noutras alturas, há um encolhimento em que a dominante é o encolhimento. 19. O que têm os humanos para além da inteligência? O que os humanos têm para além da inteligência é a capacidade de humanizar tudo quanto mexe e, por vezes, fazê-lo com a melhor das intenções. Basta ver a Bela e o Monstro com a chaleira, com a voz a cantar com a voz da senhora do Crime disse ela. Há um lado bom dessa humanização. Há também um lado estúpido, que é humanizar os animais, humanizar os objetos, humanizar até as tempestades, com Zeus, e os mares, com Neptuno, significa também uma limitação de compreensão. Quer dizer, significa que a vontade de conhecer o outro não é completa. Por isso nós estamos a encontrar metáforas, e a metáfora ajuda a pensar, mas a metáfora também ajuda a fechar. Por vezes a comparação não trai, como uma má tradução. E de facto há que perceber que os animais não precisam que os humanizemos. 20. Mensagem para os humanos que só agora nasceram. Bem-vindos, bienvenue, welcome, willkommen, au cabaret, tu cabaret, in cabaret. 21. O que me recomenda para vos perceber melhor? Ver desenhos animados, tipo o Bambi, o Submarino Amarelo, com os Beatles, ou o Shrek. Ouvir a Guerra do Solnado. A Guerra do Solnado penso que é fundamental. É um grande instrumento. O texto, atenção, não é de Raul Solnado. Ele só interpreta. Na verdade, muitos portugueses não sabem, e portanto agora ficas a saber mais do que os portugueses, que o texto é um sketch espanhol, mas o Raul Solnado tornou aquele texto alheio dele. E a verdade é que sem ele a Rábula não teria assim tanta graça. Esta capacidade de só com um tom de voz mudar as coisas, e no caso do Raul Solnado, que era gago, esta capacidade de tornar a gaguez, que é um defeito, o Raul Solnado conseguiu tornar a gaguez, a sua gaguez natural e a sua timidez natural, num talento enorme para tornar seus textos que não eram. Um pouco como um grande cantor, como o Pavarotti, que parece que nem sabia ler partituras. 22. Para terminar, gostaria de me perguntar alguma coisa. Qual é o seu objetivo em fazer-me estas perguntas? Para além do clichê óbvio, é aprender. Até agora, os filósofos têm se preocupado com a interpretação do mundo de várias maneiras. O que importa é transformá-lo. Karl Marx. Ok, isso foi um bocadinho creepy, mas tudo bem, boa sorte. Terminei as perguntas. Muito obrigado.